Sr. Padre Batista de Castro começa em 1756 por denunciar a percepção que julga que os protestantes ingleses têm de nós próprios, dos católicos. Focalizando a sua crítica num discurso publicado na revista The Spectator, afirma que os protestantes consideram que a religião romana é, e cito o Sr. Padre, cheia de superstições e cerimónias supérfluas. Fim de citação. Opinião fundada, apressada, numa observação que um inglês fez em Roma, onde diz, escusadamente se gastaram 2 horas em mudar de paramentos. Está em causa, queridos amigos, como se vê, um jogo de percepções mútuas sobre o aspecto formal dos ritos religiosos, o seu cerimonial. Não se trata apenas de uma observação esporádica que tenha sido inflacionada ao nível da caricatura. A notícia do The Spectator tem raízes mais fundas. De um lado está a percepção reformada de que o rito católico é maioritariamente composto de coreografias sofisticadas, mas, vírgula, em última análise, vírgula, sem sentido, ou até mesmo prejudiciais. E do outro lado está a surpresa de um olhar católico perante a atitude protestante. A condenação dos ritos romanos e o louvor dos ritos da religião reformada são pequenos apontamentos num processo mais vasto. Não se trata apenas de procurar a justificação doutrinária da bondade de uma das formas rituais. Aquilo que parece perturbar o Sr. Padre Batista de Castro não é tanto o conteúdo doutrinário que sustenta as diferenças dos cerimoniais, quanto, diga, professor Curado, quanto o abandono protestante de uma comunidade de crença. O abandono, queridos amigos, acontece num contexto preciso. Ele diz que a nação britânica é das mais antigas da Europa e que o catolicismo, ou, nas suas palavras, a religião romana, principiou nela a resplandecer muito antes que em outros reinos do nosso continente. Fim de citação. Enfatizando sobremaneira o que está em causa, o padre Batista de Castro recorre até a uma obra de Stillingfleet que fabula que teria sido o próprio São Paulo o primeiro instituidor de uma igreja naquelas ilhas. A força do cristianismo vê-se não só na espantosa antiguidade da sua presença nas Ilhas Britânicas, quanto no exemplo, na pujança e até no número dos santos que alcançaram a palma do martírio nas suas vidas inspiradoras para todos nós. O problema do Sr. Padre Batista de Castro é este, queridos amigos. Uma comunidade de fé ascendeu a uma perfeição, mas essa perfeição revelou-se instável. Está aqui equacionado, queridos amigos, o problema teológico momentoso, mas também o problema filosófico ainda mais momentoso e que não tem solução. Qual é o problema? É este. A perfeição é instável. É claro que perante a enormidade teológica que está em causa, a inteligência humana apouca o problema demasiado vasto, sublinhando apenas o papel dos protagonistas da reforma. Trata-se da fulanização do processo. A culpa da reforma foi de fulano ou de cicrano. O padre Batista de Castro não repara nas linhas contraditórias do seu próprio pensamento. Por um lado, percebe o peso de séculos de vida religiosa. São séculos, não são dias. E até descreve esse fenómeno como uma ascensão à perfeição. Por outro lado, destaca os protagonistas da reforma. Lutero, que nas suas palavras é descrito como o famoso heresiarca. E, obviamente, Henrique VIII. E a história de má memória da sua vida matrimonial cheia. O mulher é não falar disso. A estes nomes, queridos amigos, muitos outros poderiam ser acrescentados. A questão terrível é esta. Se de facto as Ilhas Britânicas e a Europa Ocidental ascenderam, qual foi o verbo, professor Curado, que você utilizou? Ascender. Ascenderam a uma alegada perfeição na fé, não se compreende o aparecimento desses protagonistas perturbadores. Ou até, mesmo que tenham aparecido, que as populações europeias os tenham levado a eles a sério. Se existiu essa proclamada perfeição da fé, nada disso teria razão de ser. A menos, é claro, que essa perfeição fosse meramente retórica. Não seria fácil, certamente, a um padre católico, mesmo que curioso, modesto e erudito, reparar que a leitura daquilo que aconteceu nas Ilhas Britânicas ou em qualquer outro sítio da Europa, a leitura que vê um processo civilizacional de alegada perfeição da fé da comunidade dos crentes,
implica tarefas intelectuais muito complicadas, nomeadamente a tarefa intelectual de justificar a existência de uma perfeição na nossa terra, numa terra imperfeita. A tarefa de justificar a instabilidade dessa perfeição, que é uma tarefa especialmente ingrata e complicada para a racionalidade humana. Porque essa alegada perfeição teria, alegadamente, o que é que eu estou a dizer? Teria, alegadamente, uma base divina. Não se compreendendo como é possível esse tipo de perfeições, nem, tendo existido essa perfeição, que a base divina mudasse de ideias e permitisse, talvez de forma distraída, quem sou eu para dizer isto? E permitisse a imperfeição da instabilidade da crença. Queridos amigos, a propósito desta denúncia da instabilidade da perfeição que é a comunidade dos crentes, muitos problemas poderíamos encontrar. A perfeição pode ter sido ilusória. A perfeição de uns podia ter ofuscado a imperfeição de muitos outros. A diminuta perfeição que teria existido pode ter sido paga a um preço elevadíssimo. E é claro, é impossível esquecer, há ainda a problemática de a perfeição religiosa ser apenas uma modesta aparência de tudo aquilo que agora nos atormenta. A todos nós, como seres racionais, aspiramos a um ideal sempre inatingível. O manuscrito do Sr. Padre Batista de Castro é precioso para nós. Porquê? Porque nós nos revemos nele. Depois do elogio da perfeição da fé, com os aspectos que se esperariam, um só pastor, uma só lei, unanimidade na doutrina, bondade intrínseca do objeto da crença, vida em conformidade com a crença, etc, avança-se com a fulanização do processo. Mas denuncia-se a fragilidade inaceitável desses protagonistas da reforma. A sua, palavras do Sr. Padre, a sua paixão atroz, palavras do Sr. Padre, a sua teima de capricho. A reforma anglicana teria tido uma origem frágil. A atuação infeliz e inaceitável de um monarca que se teria imiscuído em assuntos de natureza diferente daqueles para os quais estava mandatado. Descrevendo o que se passou nas Ilhas Britânicas, diz Batista de Castro: todos conformes e sem discrepância até à infeliz época de 1527, tempo em que o desgraçado rei Henrique VIII entrou nas tensões de cassar o matrimónio que tinha contraído 24 anos antes com a rainha Catarina de Aragão. O Sr. Padre está a fulanizar. A culpa foi dele. Molda o conjunto destas palavras do Padre Batista de Castro um olhar, diríamos nós, utilizando uma palavra da nossa época, não da época dele, da nossa época. Um olhar cinematográfico que é lançado sobre a ação humana. Algo se passou de determinado modo até que, subitamente, estamos quase na ponta da língua, o Tennessee Williams, subitamente no verão passado, uma infeliz época deu cabo de tudo. Muito haveria a pensar a este respeito. A teoria da ação humana, o conceito de responsabilidade dos protagonistas históricos, o papel da monótona luta humana pelo poder e até aquele assunto teológico terrível, o esquecimento que o dono do rebanho humano, que é o objeto último da esperança humana, teria tido para com os membros que fazem parte desse rebanho. O discurso do Sr. Padre, queridos amigos, tem simetria. Depois de dedicar um parágrafo a descrever os degraus da ascensão à perfeição, vai daí, e depois da tal infeliz época, dedica outro parágrafo a descrever a percepção que tinha do processo da reforma cristã. Afirma ele, com uma nota de bom humor, a disfarçar a aversão que lhe causa falar desse assunto protestante, que desde essa vergonhosa data conta o seu princípio a religião reformada, que há 230 anos que trabalha na reforma dos chamados abusos da religião. E por isso se acha sem nenhuma. Fim de citação. Queridos amigos, este é um argumento poderoso. Aquilo que o Sr. Padre Castro está a afirmar é que o processo de reforma da religião, vou dizer devagarinho, o processo de reforma da religião acabou com a própria religião. A tarefa a que os reformadores se lançaram de acabar com os alegados abusos da religião não se teria detido em nenhum ponto razoável. E a reforma acabou por devorar o seu próprio objeto. Esta é uma crítica importante,
porque é o tipo de reflexão que se encontrará vezes sem conta noutros contextos históricos, que não têm nada a ver com religião. Quantas análises semelhantes foram feitas no século XX a propósito das revoluções políticas, que depois se destruíram a si próprias. Eu lembro-me daquelas pérolas da literatura política, do Arthur Koestler, o Zero Infinito, o original em inglês era Darkness at Noon, Escuridão ao Meio-Dia, o romance político de Orwell. Todos esses mostraram como todas as revoluções se devoram a si próprias. Dizendo de outro modo, se afirma que a reforma cristã, ao pretender acabar com os abusos da religião, acabou com a própria religião, a ênfase está a ser colocada sobre os abusos. O que é que você disse? Abusos? Sobre os abusos da religião. Não se percebe que o processo que combate os abusos é exatamente o mesmo que o processo que criou no primeiro episódio da história a própria religião. Aliás, a mesma lógica poderia ser aplicada com monotonia ao passado da figura do fundador do cristianismo. Foi por combater os muitos vícios do judaísmo, em primeiro lugar, e do paganismo, em segundo lugar, que o cristianismo teve a oportunidade de se propagar. Aquilo que o Sr. Padre Batista de Castro vê, e sobretudo o que não vê, este conjunto permite perspectivar a reforma de um modo desprovido de protagonismo. Qualquer que seja o rosto desse protagonismo. Lutero, bem entendido, Henrique VIII, Calvino ou algum outro. A nossa linguagem está refém de uma forma de substantivar aquilo que aconteceu. Nós dizemos a reforma. E dizemos imediatamente, logo a seguir, em oposição, a contra-reforma. A denúncia do processo que se seguiu à reforma, neste manuscrito esquecido na Biblioteca Pública de Évora, não conduziu a nada. Porque este documento de 4 fólios não teve qualquer papel na história do mundo. Todavia, queridos amigos, denúncias semelhantes tiveram um papel desproporcionado. Um papel que nos vitimiza a todos nós. Compreende-se que se pode criticar o que se seguiu à reforma. Professor Curado, o que é que se seguiu à reforma? A atomização que toca quase o absurdo das seitas cristãs reformadas. 3 letras S. São plurais. Seitas cristãs reformadas. Mas não se repara que esse mesmo processo foi o que, em primeiro lugar, colocou o próprio cristianismo na história do mundo. Dizendo de outra forma, a crítica ao modo como a reforma se devorou a si mesma, qual vulcão que, ao queimar tudo, se destrói a si mesmo, tem um potencial filosófico extraordinário. Obriga-nos a pensar em muitas outras coisas, nos objetos que vão surgindo na história do mundo, como se fossem bibelôs numa vitrine. E nós rotulamos esses objetos, qual é a palavra? Dizemos que são religiões, como se nós soubéssemos alguma coisa do assunto. Pode acontecer, queridos amigos, pode acontecer. É sexta-feira à tarde, pode acontecer muita coisa. Pode acontecer que não existam de todo religiões no mundo. Afinal, o Sr. Padre Batista de Castro está a mostrar-nos um modo de atenção ao verbo, um modo de acabar com as religiões. Se, com este pensamento pouco sofisticado, se consegue o feito de apoucar o efeito hipnótico que as religiões têm sobre os crentes, pergunto eu, e estou a pensar alto, o que se conseguiria com pensamentos e linhas de análise muito mais sofisticadas. Desde essa segunda metade do século XVIII, em que se teria escrito este discurso do Padre Castro, até o século XXI, em que se pode ler essas páginas esquecidas num arquivo português de província, nós estamos a tentar responder a este tipo de perguntas. O sacerdote, indubitavelmente conservador, que era Batista de Castro, teve o gênio suficiente para ver que a reforma contribuiu para dar cabo da religião. Mas não, eu sublinho a negativa, mas não teve gênio idêntico para ver que... Peço desculpa, é um pensamento excessivo. Para ver que... Eu se calhar não devo dizer este tipo de coisas. Não. Mas como um intelectual tem obrigações, não é? Nós amamos a verdade, eu tenho que dizer. Mas não teve gênio idêntico para ver que... Para ver que o quê? Para ver que a contra-reforma também deu cabo da religião. E, obviamente, não estava ao alcance deste padre setecentista poder ver de todo que o mesmo viria a acontecer com o... Eu não posso dizer esta palavra.
É muito cara, é uma palavra de 200 euros. Com o Vaticano II. A regra, queridos amigos, parece ser esta. Se procuras melhorar, irás estragar. Nunca se saberá, deixem-me aproximar do fim, esta minha reflexão, nunca se saberá se o padre Batista de Castro teria consciência do potencial subversivo das suas observações, tão aparentemente conservadoras e tão na linha da ortodoxia católica setecentista. Talvez a presença de algumas notas de humor que não chegam, como diz à caricatura, mostrem que o sacerdote teria alguma má consciência da situação. Rematando a sua reflexão, por exemplo, sobre a reforma na Grã-Bretanha, diz com humor que fruto que se vê naquele reino é que há quase tantas as seitas como as famílias, e ainda mais haver famílias em que serão tão diferentes as crenças que o pai segue uma, a mãe outra, os filhos diversas e até os servos que as têm crenças desencontradas. Fim de citação. Este olhar católico sobre a reforma, ao olhar com humor para o nível, eu peço desculpa pelo adjetivo, mas tem que ser dito, para o nível quê? Para o nível absurdo da atomização da crença, onde cada pessoa tem a crença que lhe der jeito, é estranhamente profético. Vê-se que o senhor padre Batista de Castro se apercebeu de parte de um assunto desproporcionado para a nossa inteligência, um assunto muito grande, muito vasto. Qual é o assunto? É a própria morfologia das crenças humanas. Como peças de um puzzle conceptual, cabe-nos a nós, que não somos turistas nesta história. Porquê? Porque estamos a tentar compreender. Nós não nos estamos a entreter. Estamos a tentar chegar ao âmago de qualquer coisa. Como peças deste jogo conceptual que está num pobre manuscrito da Biblioteca Pública de Évora. Cabe-nos a nós juntar essas peças. O que é que nós temos nesse olhar católico de 700? Temos esta ideia de força. A reforma devora-se a si mesma. E temos também esta ideia terrível. A reforma tende a atomizar as crenças dos membros da comunidade de crentes. A estas duas peças, nós temos que acrescentar um pensamento inteligente. Qual será ele? Será este? A atomização das crenças é um modesto episódio que antecede o desaparecimento das próprias crenças? Na minha hermenêutica, é isto que encontro neste manuscrito éborense. Parece ser este o pensamento de Batista de Castro. O sentido último da reforma, tal como se manifestou na Igreja Anglicana, é o do desaparecimento da crença. Mesmo para colocar um ponto final. Vê-se, queridos amigos, que o Sr. Padre Batista de Castro descreve de um modo pouco teológico, diria de um modo muito político, a criação de novas verdades da fé. Novas verdades a serem seguidas pelos protestantes. E a nova verdade que ele identifica parece derivar de um processo, como dizer, oficinal ou industrial. Os protestantes criam novas alegadas verdades de fé, assim como os artesãos produzem objetos e os parlamentos produzem diplomas legais e resoluções. Diz ele com algum escárnio. Este foi o resultado da assembleia que congregaram para formar o símbolo da sua fé. Fim de citação. Perante a enormidade que deriva de se colocar lado a lado uma obra humana, seja diploma governativo, seja uma obra de arte, com algo que não é deste mundo, tem um sentido último fora deste mundo, lado a lado, isto é uma enormidade. Penso que é um ponto de vista não aceitável fulanizar, como ele faz, com violência retórica, os autores de semelhante procedimento. A ideia é muito interessante. Temos conteúdos de fé, assim como temos objetos produzidos noutros contextos da nossa vida. Isto, de facto, é uma ideia muito interessante. Muito, diríamos nós, da nossa própria época, não da época dele. Mas, num claro ataque ad hominem, o padre Castro toca o risível quando baixa o processo reformista ao nível de uma assembleia que se teria juntado, nas suas palavras, depois do meio-dia, que de outra forma não podia dar em semelhante extravagância, dando a entender que os protestantes aí reunidos só poderiam estar, peço desculpa pela palavra forte, só poderiam estar
embriagados. Muita coisa haveria a dizer sobre este manuscrito. Aproximo-me do final da minha reflexão. 2 minutos, Sr. Professor. Destaco estas ideias de força, queridos amigos. A primeira ideia é a do verbo partir. O Sr. Padre Batista de Castro está a descrever o abandono protestante de uma perfeição da fé. Uma deserção na fé. Uma outra ideia de força que atravessa este manuscrito é de que a própria perfeição da crença, independentemente do regionalismo da crença, ser católica romana ou ser lá dos povos do norte, é ilusória, é fundamentalmente instável. Nós queremos uma âncora de fé, bem agarrada ao fundo do oceano, mas essa âncora é feita de ilusões. Uma terceira ideia que me tocou, que me impressionou. Para o Padre Batista de Castro, Lutero foi um heresiarca. E pior do que isto, não foi em nada melhor do que Henrique VIII. E este chega a fazer o paralelo com o rei Carlos de Inglaterra. E disse que se este foi decapitado, Henrique VIII mereceria idêntica sorte. E como Henrique VIII não é mais nem menos do que Lutero, segue-se que, eu nem vou dizer, Lutero também, eu não vou concluir. Finalmente, última ideia, queridos amigos. Uma ideia tão da nossa época. Descreve a nossa cultura. Deixa-nos sem argumentos ancorados ao fundo do mais profundo dos oceanos. É assim que nós pensamos. Uma ideia incrível quando a descobrimos num manuscrito do século XVIII português. Esta ideia. A Reforma acabou com a religião. A Reforma atomizou a religião. E o último episódio deste processo vai ser o nihilismo. Muitas reformas têm um destino. E uma pessoa racional é capaz de ver qual é esse fim último. E o fim último é nada. Fecho a minha reflexão. Já não é o filósofo a falar. Eu professor. Porquê é que este manuscrito de 4 fólios estão numa biblioteca em Évora, não foi publicado? O Sr. Padre Batista de Castro, não sei se tem estima pela literatura portuguesa dessa época, publicou uma grande biblioteca. Porquê é que não publicou também as suas reflexões sobre a heresia protestante? Ele publicou tanto, mais texto, menos texto, por que não este? Este ficou na gaveta. Mas qual é o sentido desta gaveta? É como se o Sr. Padre tivesse reparado que estas ideias iriam ter futuro, iriam lavrar o tempo que estava para vir. Penso que este manuscrito não está só na gaveta, está ao lado do abismo. E é nesse sítio em que nós vivemos. Muito obrigado pela vossa atenção.